Só que quando a gente abre o nosso coração e quando a gente quer mudança, Jesus, ele faz essa mudança. E eu me lembro o dia que esse camarada entrou aqui. E hoje é um gadito, um guerreiro. Faz parte da gente. Acompanha a gente por Peniel, por Reencontro. É disponível para Deus, Gustavo. Você entendeu? Um homem que foi morador de rua. Um homem que se drogava. Um homem que não era ninguém para a sociedade. Mas Jesus pegou o Gustavo e mudou a história do Gustavo. Ele falou dos gaditas em 1 Crônica 12:8. A Bíblia diz que os gaditas, os mais fracos dos gaditas valiam por 100 homens. Os mais fortes dos gaditas valiam por 1000. Homens de guerra, homens de batalha. A Bíblia diz que tinha cara de leão. Eu já ensinei, alguém me perguntou, mas pastor, tinha cara de leão? Cara de leão era semblante de bravo. Eles tinham um semblante de bravo, né? Andava ligeiro como corça pelas montanhas. Homens que nunca perderam batalha, diz a Bíblia. Tem gadita aí? Gade foi um dos filhos de Jacó. Gade nasceu com um decreto de humilhação, um decreto errado sobre a vida dele. Quer dizer, um decreto do inferno. O nome de Gade foi em homenagem a uma deusa afortunada, uma deusa, né, da época deles. Gade teve o nome porque a sua mãe era devota dessa deusa. Gade tinha tudo para dar errado. Gade tinha tudo para debandar para um lado errado. Mas Gade fez igual Gustavo. Ele decidiu andar com Deus. Quando a gente decide andar com Deus, meu irmão, quando a gente decide a querer buscar Deus, a janela do céu se abre sobre as nossas vidas. E Gade, ele cresceu, virou homem e teve uma escolha, porque nós temos uma escolha. Nós escolhemos o nosso caminho, meu irmão. Nós temos o livre-arbítrio, amém? A gente faz a nossa escolha, mas eu te garanto que sempre Deus vai usar alguém para ir até você e te ensinar o caminho do céu. Sempre vai ter um. Deus, ele é fiel, ele é justo, que ele não te desampara, ele não te abandona. Mesmo você infiel, ele sempre vai mandar um homem de Deus na sua casa, uma mulher de Deus. Você vai ouvir uma palavra que vai te tocar, um louvor que vai te tocar, te mostrando o caminho. Você tem caminhos não atalhos, né? Porque caminho só existe um. Existe atalhos. Existe atalhos que vão te levar para um falso Deus, para uma falsa cura. Mas caminho existe só um. Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. E Gade quebrou. Talvez você nasceu com uma maldição, não sei. Talvez a sua família tenha uma maldição hereditária. Eu já ouvi alguém falar assim: ah, o meu bisavô morreu do coração, o meu avô também, o meu pai, eu já sei que eu vou morrer do coração. Quando você aceita Jesus, essa maldição é quebrada na sua vida. O Senhor está aqui para quebrar a maldição na sua vida. O Senhor está aqui para mudar a sua história. Gade decidiu mudar a história. De Gade saiu os gaditas. A tribo dos gaditas saiu de Gade. Homens de guerra, de batalha. Homens que gadita sabe olhar a dificuldade. Os gaditas olharam a dificuldade de Davi, um homem que estava no fundo de uma caverna, a caverna de Adulão, com 400 homens falidos. Davi estava lá.
Diz a Bíblia que os gaditas vieram e se aliançaram a Davi. É isso que nós precisamos fazer. Buscar os perdidos, buscar aqueles que estão com depressão. Esses são os gaditas. Os gaditas, eles poderiam fazer assim: eu me aliar com Davi. Davi é um fugitivo, o rei quer matar Davi, o rei Saul quer matar Davi. Mas gadita não olha para a dificuldade, gadita não olha a adversidade, gadita bota Deus no negócio e vai para frente. Dificuldade nós teremos, irmão. Eu tenho falado aqui, eu falei na escola de discípulo, eu falei na reunião dos líderes, que nós somos uma geração que vai mudar essa história aí. Eu falei aqui que a gente tem mania de falar assim: Deus vai levantar uma nova geração. Não vai não. Essa geração somos nós. Ah, Deus vai levantar um novo povo. Se Deus levantar uma nova geração, é sinal que nós todos falhamos. Eu tomei essa palavra para mim, presbítero Edson. Se amanhã ou depois Deus levantar um pastor no Parque Bully, eu falhei, não fui pastor, não ganhei essa rua, não impactei esse bairro. Deus não tem que levantar uma nova geração, não. Essa é a geração dos gaditas, meu irmão. Essa é a geração que Deus levantou. Se amanhã depois, Gustavo, Deus tem que levantar alguém da sua parentela para ganhar lá o povo da Argentina, foi porque você falhou. Está entendendo? Não, Deus vai usar o meu neto, Deus vai levantar o meu neto para mudar. Não. Então você falhou. Quando existe falha, Deus levanta outro, porque a obra de Deus não para. Mas eu não quero falhar. Eu não quero falhar, eu não quero falhar, irmãos. Deus não tem que levantar ninguém. Deus levantou você, Pedro. Deus levantou você, Jéssica. Deus levantou você, Aline. Deus levantou a gente para essa geração, para ser diferente no bairro, para ser diferente na sua casa, no seu trabalho. Essa é a geração que Deus levantou. Não deixa Deus levantar um outro povo, não. Senão vai ser em vão, meu irmão. Eu fico feliz em ouvir o testemunho do Gustavo. É sinal que ele é gadita. Não correu do chamado de Deus, entendeu o chamado de Deus, que Deus não tem que levantar ninguém atrás dele. Deus já levantou ele para ganhar a família dele lá na Argentina. Seja lá onde a sua família está, seja a boca de Deus, meu irmão. Seja a boca de Deus para mudar essa história. Gade teve uma multidão de gaditas, homens que se aliançaram a Davi. Um homem fugitivo, um homem que o rei queria matar. Mas eles olharam a dificuldade de Davi e falaram assim: vamos ajudar Davi. Sabe por quê? Porque gadita reconhece o chamado do outro. Amém? Gadita tem olhos espirituais. Hoje de manhã aqui eu estava falando sobre crescimento de dentro para fora, né? Não foi assim, amém? Quem veio de manhã? Crescimento de dentro para fora. O que adianta a gente crescer aqui fora e aqui dentro a gente está esmiuçado? Mas eu estou projetando, eu estou construindo casa, eu comprei um carro novo, amém? Você está crescendo aí fora e aqui dentro. Nós primeiro temos que preparar esse crescimento interno. Nós precisamos expandir aqui dentro. Quando você entender essa palavra que foi dita de manhã, quando você expandir aqui dentro, meu irmão, tu vai ganhar a tua casa, tu vai ganhar o seu bairro, tu vai ganhar a sua parentela toda. Quando você entender que quem precisa crescer primeiro é você. Falei isso de manhã. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, tudo amadurece em nós. Quando a gente amadurece, a gente muda a nossa visão, porque a nossa visão amadurece também. A gente não vai mais olhar os defeitos dos outros. A gente não vai mais querer saber do irmão que se ele é quizumbeiro, se ele... Não, ninguém vai ficar olhando a roupa do irmão. Ninguém vai ficar olhando se Alex é careca ou se é cabeludo.
Se o Maurício raspou a cabeça ou deixou de raspar, sabe por quê? Porque nós amadurecemos. E quando a gente amadurece, a nossa visão ela é ampliada para a maturidade. A gente olha diferente. Quando a gente amadurece de dentro para fora, a nossa audição ela amadurece também. Eu não vou querer ouvir qualquer balela, eu não vou querer ouvir qualquer conversinha. Eu falei de manhã, meu ouvido não é pinico não. Quer fazer cocô, vou fazer cocô em outro ouvido. A palavra é essa. Quer fazer porcaria? Meu ouvido não. Então quando você amadurece, a sua audição amadurece. Quando você amadurece, a sua visão amadurece. Porque você passa a olhar as pessoas diferente. A gente olha as pessoas quando amadurece, quando a visão amadurece, a gente olha a dificuldade do irmão. Quando a gente é menino, criança na fé, a gente olha para os outros e fala assim: pô, lá vem esse irmão para cá, esse irmão é chato, ele vem falar de um bocado de coisa. Mas quando você amadurece, a sua audição, a sua visão amadurece, você olha aquele irmão, lá vem ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de uma palavra, ele precisa, eu quero ajudar ele, porque tudo amadurece. Quando a gente amadurece, a gente amadurece o paladar, porque a gente não vai estar em meio de roda de conversa e vamos comer qualquer coisa, não. A gente amadurece tudo. Eu tenho falado isso, é o ano da maturidade, e eu quero falar isso de novo. Não ia nem entrar nessa palavra, mas Deus está me direcionando para ela, a palavra que eu dei de manhã. Então quando a gente amadurece, quando a gente cresce, irmão, não se preocupa não, cresça você primeiro, busque Deus, esteja no estudo da palavra, esteja na escola de discípulo, esteja nos cultos se alimentando, vai para o Peniel, busque o reencontro, procura o seu crescimento, porque tudo em volta de você vai crescer. Quando você cresce, o seu casamento cresce, os seus filhos vão crescer quando você cresce, porque o seu ensinamento é outro. Quando você cresce, tudo vai crescer. Então quando você permitir que Deus cresça você por dentro, meu irmão, quem vai impedir o agir de Deus aqui fora? Ninguém. Então, meu irmão, vamos mergulhar no Evangelho de Cristo Jesus. Vamos fazer com excelência, meu irmão. Vamos dar o melhor, vamos procurar a cura da alma, procurar olhar o irmão como aquele que precisa de ajuda, não é o irmão chato. Lá vem o irmão chato, lá vem a irmã. Deixa vir, meu irmão, deixa vir, porque você é uma árvore frutífera e você precisa alimentar essas vidas. Deixa vir se alimentar de você. Seja uma árvore que dê fruto para alimentar vidas. Deixa vir, é sinal que você tem alimento para dar. Então entenda que nós precisamos amadurecer. E às vezes tem processo que Deus vai permitir na sua vida. Uma perda, não sei, uma enfermidade, uma separação, não sei. Quem sou eu para saber? Eu sei que uma hora Deus complica para a gente se acertar. Uma hora vem a complicação de Deus. O povo do Egito saiu de Canaã, veio para o Egito. Perdão, o povo foi para o Egito, a descendência de José, 70 pessoas. De repente tinha mais de 2 milhões de pessoas no Egito. Estava tudo tranquilo. Alimento, estava aqui trabalhando, e eles estavam tendo filhos, se multiplicando, estava tudo tranquilo. De repente Deus complica a história deles. O que Deus faz? Deus, ele complica, Deus fecha uma porta, Deus faz alguma coisa, Deus permite uma enfermidade. Meu irmão, para algo acontecer, nada existe por acaso na nossa vida. Entenda o agir de Deus. Nesse processo que você está passando, é um deserto,
entenda qual é o propósito de Deus nesse deserto. Em tudo tem um propósito de Deus. É uma enfermidade, entenda qual é o propósito de Deus nessa enfermidade, né? Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Isso que você está passando, existe um propósito. E a gente cresce, a gente amadurece. Eu falei aqui sobre Jacó. Jacó precisava amadurecer para Deus usar, para Deus mudar a história dele. De repente Deus pega Jacó, bota na casa de Labão, 5 vezes pior do que Jacó. Às vezes Deus permite Labão na sua vida, para você crescer. Às vezes Deus permite uma crise no seu casamento. Pastor, Deus permite, porque tudo é permissão de Deus. Deus permite. Quem faz acontecer é você, Deus só permite. E às vezes Deus permite uma crise no seu casamento para você mudar, para você crescer, para ver, mulher, que você estava agindo errado, para ver, marido, que você estava agindo errado. Tem hora que o Labão aparece na nossa vida, Pedro. E o Labão vem, meu irmão, e a gente não sabe de que forma Labão vai vir. Mas Deus, ele permite Labão para a gente crescer espiritualmente. Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele. Um dia o seu pai Isaac fala assim: vai, não casa aqui em Canaã não, vai lá para a casa do seu tio Labão, escolhe lá uma mulher. Aí sai Jacó, vai para a casa de Labão, um homem mentiroso, enganador, pior do que Jacó. Ele cai na casa de Labão. Ele poderia falar: Senhor, o que eu vim fazer aqui? Mas lá Deus tratou com ele, lá Deus amassou ele, lá Deus fez ele entender. Lá atrás o processo, quando ele enganou Esaú, quando ele enganou o seu pai, quando ele enganou a sua mãe, lá na frente trabalhou 7 anos de graça, mais 7 anos de escravo, 14 anos. Deus estava tratando com Jacó. Eu posso conjecturar de ver Deus falando: tá vendo, Jacó? Preste bem atenção, aquilo tudo que você plantou lá atrás, está na hora de você colher agora. E Jacó estava aprendendo, Jacó estava amadurecendo. Essa sua luta que você está passando, esse deserto, esse seu deserto que você está passando, é para você crescer, é para você amadurecer. Agora, se você não amadurecer, vai ficar no deserto. Deserto não é lugar de moradia, amém? Deserto é lugar de passagem. O povo saiu de Canaã, do Egito para Canaã. No meio tinha um deserto. O povo passava pelo deserto. O povo de Israel demorou muito tempo no deserto. Uma passagem de 4 a 6 meses que ia durar, durou 40 anos. Porque quanto mais murmura, quanto mais não entende o propósito de Deus nesse vento, nesse deserto, você precisa aprender a entender qual é o processo, qual é o projeto que Deus tem para você. Enquanto você não entender qual é o propósito desse vento, por que você está passando por isso, você vai continuar no deserto. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para você entender qual é o propósito de Deus nesse vento que você está passando. Qual é o propósito de Deus nessa enfermidade? Qual é o propósito de Deus nessa crise do casamento? Existe um propósito que Deus quer fazer na sua vida. Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, filhas, bens. Mas Jó teve um propósito. Ele botou no seu coração assim: eu não vou murmurar. Esse dia eu falei de propósito. Eu falei de propósito aqui na reunião, eu falei de propósito na célula. Que o propósito é maior que o ministério. Não adianta você ter um ministério e não ter um propósito. Não adianta, eu quero um ministério. Tem igrejas fechando, sabe por quê? Porque tem ministério, mas não existe propósito. O propósito é mais importante do que o ministério. Jesus com 12 anos ensinava e pregava no templo. Jesus não tinha discípulo, Jesus não tinha um ministério, mas com 12 anos ele já sabia o que ele queria, ele já tinha um propósito. O propósito é muito mais importante do que o ministério. Qual é o seu propósito nesse ano? Passar mais um ano e não ganhar ninguém? Passar mais o ano de 2014 e ver a sua família morrendo, indo para o inferno? Esse é o seu propósito? Meu propósito é ganhar minha casa, a minha parentela.
O meu propósito é quebrar para um lado e para o outro e deixar o povo chegar para vocês cuidar desse povo, porque vocês é que vão cuidar. Por isso o amadurecimento, por isso que você precisa se amadurecer. E todo, né, o processo para amadurecer, existe processo. Não adianta você entrar na igreja hoje e querer cantar, querer pregar. Existe o processo de amadurecimento. Pega uma fruta lá. A gente fazia isso muito na roça. Quando eu ia para a roça, a gente pegava um abacate verde, enrolava no jornal, botava dentro do forno. Quem já fez isso? Hã? Lá por exemplo, lá na sua roça em São Pedro da Aldeia, fala não que Elisa é de lá. Lá na sua roça do Baixo Grande você já fez muito isso, né? Nem se contar no alecrim com Patrícia. Patrícia já pegou a árvore e botou dentro do micro-ondas. Que micro-ondas, rapaz? No alecrim não tem isso não. Aí deu uma geral, hein? O alecrim tá ficando forte. Caramba. Então você pega um abacate verde, enrola no jornal, bota no forno. Aí ali vai amadurecendo, certo? Só que você provocou o amadurecimento. Aí você pega um abacate que está molinho no pé, puxa do pé, abre esse abacate e abre o abacate que você provocou o amadurecimento. Aquele abacate vai estar sem graça, sem gosto. Mas esse que amadureceu, esperou o processo, vai estar muito gostoso. Às vezes a luta vem no processo, a adversidade vem, o vento é o contrário. Mas lá no final vai ser gostoso, vai ser sabor de mel, vai ser coisa linda, porque Deus vai te exaltar, porque você passou pelos processos de Deus. E Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Não adianta você querer forçar o amadurecimento. Jacó, ele foi passando pelos processos, de repente cai na casa de Labão. Ele achava que ele era o maior enganador do universo, né? Eu enganei meu pai, enganei minha mãe, enganei todo mundo. Aí Deus bota ele na casa de Labão, que dá logo uma banda nele, faz ele trabalhar 7 anos. E quando dá os 7 anos ele toma outra banda. E ele, caramba. E ele vai acordando. Eu estou na casa de Labão. Eu achava que era o cara. Tem gente que acha que é o maior pregador do mundo, o cara que toca mais, o cara que louva mais, é o cara que mais. Aí Deus vai e permite o Labão na vida dele. Tem um melhor do que ele, rapaz. Tem um que sabe mais que ele. Então, se prepara, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai permitir o Labão para você amadurecer. Pastor, o senhor está falando isso? Está profetizando isso? Não, eu estou te falando que quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai permitir crise, Ele vai permitir vento ao contrário, Ele vai permitir que o mar fique bravo, Ele vai permitir algo na sua vida. O Labão vai chegar, vai querer roubar a sua paz, mas isso é um processo para você amadurecer. Quanto mais tempo você não entender, você ficar murmurando, meu Deus, o que é isso, Senhor? Por quê? Eu sou dizimista, eu sou isso, Senhor, eu não sei. Quanto mais você murmurar e não entender que nesse vento, que nesse deserto que Deus permitiu, tem um propósito para a sua vida. Se você não entender, mais tempo você fica. Quem está passando por deserto aí? Quem está passando por vento ao contrário, levante a mão, deserto. Levante a mão. Comece a orar para Deus te revelar qual é o propósito que Ele tem contigo. Pastor, eu tenho um ministério. Ministério sem propósito vai fechar. Tem um propósito esse ano. Para que você está, né, trabalhando na obra do Senhor em vão? Vai ser em vão? Deus vai levantar um outro irmão. Deus levanta mesmo. Jesus veio na terra, sabe por quê? Porque o que Deus levantou, todos eles falharam. Mas a palavra de Deus se cumpriu através de Jesus, porque Ele não falhou. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Mas não é para Deus levantar outro.
Deus te levantou, te escolheu para ser boca de Deus na sua casa, na faculdade. É você, a geração é essa. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer fazer com um canal de bênção. Não espera Deus tocar. Não espera Balaão chegar, não. Não espera Labão chegar, não. Ei, entenda qual é o agir de Deus. Deus quer te usar. Mas para isso precisamos crescer, irmãos. É o ano da maturidade. Enquanto vivemos como criança, meninos, crente chupetinha. Quantos conhecem um crente chupetinha? Crente mamadeirinha. Quantos conhecem? O pastor pregou hoje, foi para mim. Foi para você mesmo. Você recebeu, foi para você. Não vou voltar mais naquela igreja, porque o data show não está lá. Tem isso. Crente chupetinha, crente mamadeirinha. Age como criança. Enquanto não amadurecer, vai ficar naquele processo de luta. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Deus não usa criança. Deus quer usar alguém maduro para salvar a sua casa. Eu falei aqui cedo que quando Deus quis derrubar um gigante, Ele escolheu Davi, um jovem de 17 anos, formoso, bonitinho, cabeludo igual o Serginho. Ele usou um jovem, Davi, para ele derrubar um gigante. Ele escolheu Davi. Mas para ele derrubar um império, o faraó, ele levantou um experiente maduro de 80 anos, que foi Moisés. Deus quer salvar, derrubar o império de Satanás na sua parentela, mas é preciso você amadurecer. Deus não vai te usar, crente menino, crente chupetinha, crente mamadeirinha. Deus não vai te usar enquanto as suas atitudes não amadurecerem. Para suas atitudes amadurecerem, crescer, eu preciso crescer primeiro, irmãos. Quantos casamentos em crise? Porque são meninos, crianças, não oram juntos, não buscam mais juntos, não projetam mais juntos, não são uma só carne. Sabe por que está em crise? Porque vocês deixaram a crise. Vocês jovens estão em crise com seu pai, com a sua mãe. Sabe por quê? O culpado não é seu pai e sua mãe, o culpado é você que não amadureceu. Seu casamento está em crise porque são dois infantis. Quem vive no Senhor vive a maturidade de Deus, está aberto à mudança, e as crises não podem acontecer.